O Supremo Tribunal Federal foi favorável ao pedido do governo do estado e manteve o piso mínimo de 12% para a área da saúde por ano. Fernando, dá para explicar melhor, para a gente poder entender que rolo todo é esse? Eu vou tentar, para você entender melhor. Lá em 2016, a Assembleia Legislativa aumentou o repasse de 12% para 15% para a área da saúde. Um limite para a área da saúde que o governo deveria repassar. O governo do estado disse o seguinte: os deputados não podem decidir isso sozinhos, sem a participação do governo. E aí o governo entrou na justiça. E agora o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: o projeto da LESC não tem validade e o governo vai continuar pagando 12%. Não vai aumentar para 15% o piso de repasse de verbas para a área da saúde. Mesmo assim, é menos dinheiro para a área da saúde em Santa Catarina. A gente foi ouvir lideranças desta área tão importante para o nosso estado. O Sindsaúde, por exemplo, não gostou nem um pouco e já apontou alguns impactos para o setor. Vamos assistir. Os impactos dessa ação, desse julgamento para a saúde de Santa Catarina serão imensos, né? Nós teremos 800 milhões a menos para usar em ações e serviços de saúde, contratação de pessoal, compra de serviços, compra de medicamentos, ou seja, vai faltar, na ponta, vai faltar serviços para a população. E o nosso posicionamento, a gente lamenta, né, que o governo tenha buscado essa via jurídica para diminuir o orçamento. A Associação Catarinense de Medicina afirmou que vai continuar cobrando por mais recursos para a área da saúde e disse que com essa decisão do STF, quem perde é a população. E nós ficamos bastante tristes com esse resultado, porque isso vai significar menos recursos para a saúde. Menos recursos, a gente sabe que representa um atendimento mais precário para a população. Uma população desassistida em saúde é uma população que vai sofrer mais. A gente está falando da área da saúde, ouvimos o Sindsaúde e também a Associação Catarinense de Medicina. Também procuramos o governo do estado, que foi quem moveu a ação na justiça. O governador não quis falar. Quem nos atendeu foi uma procuradora do estado. Primeiro, ela explica o motivo desta ação. Ela não teve por fundamento, propriamente, o percentual de transferência dos recursos para a saúde, mas sim a competência do governador de participar do processo legislativo relativo à fixação desse percentual mínimo de aplicação de recursos em saúde. Então, o que se discutiu hoje foi a separação dos poderes, porque quando se trata dessa matéria através de emenda constitucional, não houve a participação do governador na iniciativa do projeto e não pode haver a submissão da norma aprovada ao veto dele. Então, ele foi excluído de participar desse processo. Por fim, a procuradora diz que o piso vai ser mantido em 12%. Não terá aumento obrigatório, mas isso não impede novos investimentos na saúde. Porque o que a Lei Complementar 141 fixa é um piso, Isso não impede que a lei orçamentária preveja outros valores para serem aplicados na saúde. Por isso, agora nós vamos saber a opinião de Cláudio Prisco Paraíso sobre este imbróglio todo envolvendo a saúde do estado. Oi, Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Primeiro aspecto. Sobre o aspecto legal, está correto o Supremo, a procuradora, não resta a menor dúvida. Quem pode legislar sobre dispêndio financeiro é o Executivo e não o Legislativo. Vício de origem, como bem assinalou, e nós temos aqui o telão, imagino, é o ministro Luiz Fux, que foi o relator. E ele focalizou justamente esse aspecto. Foi muito bem. Isso sobre o aspecto da legalidade. Luiz Fux, que foi acompanhado por todos os outros ministros, com exceção de Edson Fachin, voto divergente. Pois muito bem. Isso não quer dizer, como bem colocou o Fernando, que o governo terá a obrigatoriedade de aplicar apenas 12. Não, de aplicar 15, 20, 30. Só que agora ele não está
na obrigação de aplicar no mínimo 15%. Então, foi uma vitória política de Carlos Moisés sobre o aspecto fiscal. Sim, porque se ele não aplica 15%, ele vai responder junto ao Tribunal de Contas, numa ação judicial junto ao próprio Tribunal de Justiça. Se ele conseguir aplicar mais, ótimo, mas ele não está com a faca no pescoço. Vitória fiscal na execução orçamentária, mas quem teve a vitória política foi Gelson Merizio, que foi o adversário, coincidentemente, de Carlos Moisés no segundo turno. E também o autor da emenda lá em 2017, fazendo esse crescimento escalonado. Até 16 era 12%. Daí 17, 13%. 18, 14%. 19 seria 15%. Raimundo Colombo, à época, quando foi aprovado o projeto, concordou. O escalonamento, inclusive, foi decisão dele, de não saltar direto de 12 para 15 e fazer escalonado nos 3 anos. Só que ao final do ano, quando o relacionamento com o correligionário Merizio já não era muito bom, ele entrou com a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, endossada em 18 pelo seu sucessor, Eduardo Moreira, que era vice e que assumiu com a sua renúncia para concorrer ao Senado, e endossada agora em 18 pelo próprio Carlos Moisés. Agora vamos observar a repercussão à luz da opinião pública, à luz do setor saúde, é muito negativa para o governador, que, repito, teve uma vitória fiscal, mas uma derrota política. Tiro no pé. Prisco, rapidinho então. A iniciativa partiu de Colombo, depois, como você falou, com o apoio de Eduardo, que manteve o pedido na Justiça. Carlos Moisés agora poderia ter retirado? Claro, claro. Mas ficou preocupado pela situação financeira do Estado, e aí é compreensível, pela situação financeira do Estado, ficou preocupado. Isso eu não consigo cumprir os 15%. Não que não necessariamente ele não vá priorizar a saúde, mas ele ficou temeroso. Só que isso repercute muito mal. Até porque se ele está querendo cortar 10% dos demais poderes do valor repassado mensalmente, batizado de duodécimo, para pagar a dívida da saúde, é um contrassenso, se ele quer fazer isso. Se no próprio orçamento do Executivo, ele está querendo restringir em 12 e não mais em 15. Fica um discurso meio capenga. 12h19, você com a gente aqui debatendo a situação da saúde em Santa Catarina. Isso afeta a vida de todos nós.